Davi caiu em si? Somente quando o profeta Natan o confrontou. Aí ele caiu em si, e o Salmo 51, vocês podem ler depois, é fruto dessa reflexão poética gemida. Enquanto o indivíduo não cai em si, não há mudança. E mesmo quando ele cai em si e muda, as consequências ainda ficam. Vocês não imaginam as consequências para Davi, sua família e o próprio reino daquele pecado. Um sequestro mental pela função diabólica pode produzir destruição no presente e no futuro. Gerações seguintes vão colher o que nós plantamos hoje. Nós estamos colhendo resultados ou consequências de escolhas que nossos pais, avós e até bisavós fizeram. Adão e Eva fez. Hoje é tempo. Por isso que eu sempre digo que o nosso comportamento é sempre solidário. Solidário no sentido de que nós não somos ilhados. Qualquer escolha que nós fazemos reverbera. Ou seja, tem o poder de alcançar, tocar outras pessoas, positiva ou negativamente. Por isso que é muito importante pensar nas escolhas. E as escolhas feitas quando a mente está dominada pela função diabólica são sempre escolhas destrutivas. E por último, o que Davi poderia ter feito e o que devemos fazer quando nossa mente estiver assediada pela função diabólica? Colocamos, usar a chave de bloqueio. Chave de bloqueio. Chave de bloqueio. Funcionou comigo essa semana, muito bom. Já funcionou. Funcionou para eles, né? Ok, eu estou vendo muita gente aqui que gostou da chave de bloqueio. Funcionou é o salmo. E funciona mesmo. A questão do Mário aqui. A chave de bloqueio é o salmo 23? Não, o Salmo 23 é a minha chave de bloqueio. Ah, tá. Se é do senhor, vai ser a da gente também. Já que vocês tocaram no assunto, eu tenho que voltar a ele. Porque funciona de verdade. E quem usou essa chave de bloqueio foi o próprio Jesus. Na tentação. No episódio da tentação, Mateus capítulo 4. E nós muitas vezes pensamos que a tentação, e pensamos na caricatura, né? Jesus lá no deserto, uma fome, 40 dias, 40 noites, e aí veio aquele Satanás, né? Aquele com o rabo do tamanho do mundo, 2 chifres, cuspindo fogo, com um tridente flamejante na mão. Isso é caricatura medieval. Essa é a minha perspectiva, eu respeito quem pensa diferente. Mas a tentação ocorreu no campo mental. E é interessante, eu até separei alguma coisa na sequência, mas já que a gente tocou no assunto, enfim, a gente tem que ir falando o que vai surgindo, porque isso é muito honesto e genuíno. Depois que Jesus foi batizado, ele recebeu a palavra de afirmação do céu: este é meu filho amado em quem tenho prazer. E o texto faz questão de dizer que logo na sequência ele foi levado ao Espírito pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Interessante esses dois polos. No momento ele é exaltado e de repente ele é jogado a uma situação de exposição ao diabólico. Ou seja, o crístico, e é interessante ele falar do crístico para Jesus, na verdade, mas é outra situação, e aí é mais teológica, que o crístico é muito mais do que um personagem na história. O crístico é um conceito de vida. O Cristo era aquele que era esperado pela comunidade de Israel e que viria para restaurar Israel. Mais tarde entenderam que isso seria político, mas na economia de Deus não era política, era uma restauração do ser humano. Por isso que Paulo, compreendendo o conceito de restauração da humanidade e do ser humano em si, do novo ser, ele diz: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e a Escritura se fez novo. Ou seja, o crístico é o que provoca um novo ser, um novo jeito. Por isso que Jesus disse a Nicodemos em João capítulo 3, é necessário nascer de novo. E nascer de novo é essa de um agir crístico. Mas isso é mais teológico, enfim, não é o escopo, não é o objetivo de nossa reflexão hoje.
à noite. Portanto, vamos em frente, porque tem muita coisa ainda por hoje e nós temos somente mais 15 ou 20 minutos. Enfim, como a mentalidade ou a função diabólica da mente se manifesta? Ela pode se manifestar de maneira repentina, fraca e temporária. Essa combinação. É algo que vem forte, promove esse sequestro, mas não é tão forte ao ponto de levá-lo a sucumbir. Aí a razão consegue trazê-lo ao chão e é temporário porque logo passa. É aquela expressão que muitas vezes nós dizemos a nós mesmos: quase fiz uma besteira. Na verdade, só que você conseguiu retomar as rédeas. Do ponto de vista neurológico, por assim dizer, cerebral, é aquilo que eu expliquei uma vez aqui. A amígdala deflagra o processo emocional, mas no córtex pré-frontal há uma espécie de gerente do cérebro que diz à amígdala: epa, cuidado, fica no teu canto, porque há consequências para esse tipo de impulso. Quando isso ocorre, tudo bem, você diz: puxa, eu quase fiz uma besteira. O grande problema é quando o gerentão não consegue frear Madame Amígdala. E aí o emocional sequestra o cérebro. E o seu comportamento passa a ser um comportamento sequestrado. Você sabe que está fazendo besteira, mas não consegue parar. Não é verdade? Um segundo momento, ou um segundo modelo de manifestação da mente diabólica é de maneira repentina, forte e duradoura. Esse é o grande problema. Exatamente esse é o ponto. Vem de maneira repentina, é extremamente forte ao ponto do gerente, que é o córtex pré-frontal, não conseguir frear o impulso deflagrado pela amígdala, se torna um comportamento mais duradouro. Uma terceira composição: a manifestação é progressiva, é forte e duradoura. A intensidade não é tão grande, mas é de caráter progressivo. Por exemplo, um desejo vai aos poucos sendo alimentado, vai se tornando forte, manifesta-se em comportamento, se torna duradouro. Um quarto modelo: progressiva, forte e temporária. Ou seja, vem progressivamente, se torna forte, mas logo arrefece. Ou seja, não se torna cronificado em termos de manifestação comportamental. Um quinto modelo: progressiva, fraca e duradoura. Percebam que eu estou falando de modulação. Tá? O sexto modelo: pulsional e intempestivo. Ou seja, é uma pulsão, é uma paixão, é um desejo que se torna quase que um processo capaz de empurrar o indivíduo a um comportamento. E nesse sentido, é calculado. Foi o caso de Davi. Eu pensei na hora que li. Calculado. E muito bem calculado. E há indivíduos que têm uma capacidade fenomenal de calcular as suas atitudes diabólicas. O psicopata, por exemplo, ou o sociopata. Né? O sociopata. O sociopata é extremamente inteligente e calculista, extremamente habilidoso em montar o esquema, a arapuca, e ele age de maneira calculada. E por último, a manifestação pode ser viciada e calculada. Nasce como uma pulsão, um desejo, mas se transforma em um vício. Aí é uma questão de caráter, não é nem de sequestro emocional ou pulsional, é de caráter. Então se cronifica no caráter do indivíduo. E é extremamente difícil vencer o processo, porque é algo que se agarra às paredes mentais de tal forma que o universo mental passa a cheirar, eu vou usar essa metáfora, é exatamente o material que está grudado nessas paredes da mente.
Entendam que eu estou falando de maneira metafórica. Né? Então se torna um vício. E é calculado, passa a se tornar, ou torna-se uma segunda, e aí é necessário fazer um trabalho de faxina muito mais forte. Não é aquela faxina normal. Né? Enfim, não dá para a gente aprofundar cada ponto, mas deu para vocês entenderem as manifestações. Muito bem. De todas essas manifestações e modelos, a palavra que fica é destruição. E João 10:10 caracteriza isso. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. A função diabólica, quando instalada e dominante na mente, só provoca desconstrução, destruição, desagregação. O prefixo de "a" indica exatamente isso. 2 passos de prevenção. Mas isso exige um exercício. Tá? Por enquanto, fiquem com a chave de bloqueio. Você pode usar o Salmo 23, o Salmo 121, enfim, uma passagem bíblica que neutralize a atmosfera diabólica que começa a se instalar. Acho que até o fato só de pegar a Bíblia e começar a ler já é um bloqueio. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque a gente fica procurando aquela passagem, na hora não tem, mas só começa a ler. Que vem, então a gente começa daí. Como prevenir a dominação da função diabólica na mente. Tá bom?